Bravo já tem pessoas ali, daqui a pouco mais outras, mais outras e mais outras, e também a sua vez. E de sobra, quem participa pelo etc@.com.br, não, etc@tvaparecida.com.br, também ainda concorre a livros. Nós temos alguns livros da editora Vozes, quer ver? Vamos ver se, olha lá, está na sua tela. A vantagem não verbal, comunicação não verbal. O outro livro é Como se expressar em público. Legal, como se expressar em público. Há pessoas que fazem muito curso a esse respeito, né? Como se expressar em público. Aliás, hoje, né, isso há uma procura danada disso. É verdade. Você fez esses cursos? Já fiz todos os cursos dessa área de comunicação, marketing. Nós não podemos parar de nos atualizar sobre o tema, né? Quem lida com as pessoas tem que estar sempre em dia, né? Com o treinamento, com a qualificação. Você sabe como é que nós padres treinávamos para falar? Sim. Era assim, nós tínhamos curso de oratória, aula, tá certo? E tínhamos exercícios práticos, por exemplo, um preparava o sermão e fazia para os outros. Aí quando ele acabava, os outros o criticavam. Mas deve ser duro fazer sermão para esse tipo de gente, não? Mas é interessante fazer esse teste ali num círculo mais fechado, para quando ir para o público, né? Mas foi assim que a gente treinou um pouco falar, por isso que a gente já não tem mais vergonha de tanto falar. E antigamente o rádio era fácil, mas o rádio é uma facilidade, viu? Até a forma da conversa. Agora aqui a gente aparece ali, não sabe se está bem vestido, não sabe se agrada, se desagrada. Não é fácil. Câmera não é fácil. É bem mais complicado. Mas vocês já estão acostumados conosco, então vamos que vamos. etc@tvaparecida.com.br. Participe, converse conosco. E a pergunta que fica é bem essa mesmo. Você acha que a primeira impressão é que fica? Você acha que a primeira impressão é que fica? Vamos conversar, ver como é que as pessoas responderam essa pergunta? Você acha que a primeira impressão que fica? Olhe lá. Sei, cada um tem um jeito de pensar, né? Eu acho que na primeira ele é que fica. Depende, se for boa, costuma ficar. Se for ruim, a gente tenta desfazer. Ah, sem dúvida. Eu acho que também a impressão da pessoa, só vê dizer algum produto, uma coisa, é a impressão realmente. Não. Por quê? Por que não? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. Mas a gente tem que conhecer bem, né, para poder tirar a conclusão. Quase sempre. Vamos ver aqui entre nós. O que nós achamos? Lá, pessoas que acham que fica, acham que não fica. Roberta, é a primeira que fica? Eu acredito que a primeira impressão é a que fica assim. Obviamente que ela pode ser alterada. Ela pode ser modificada de acordo com as experiências que você tem com essa pessoa, com seu interlocutor. Mas a primeira impressão, ela fica. Só que de preferência que seja uma impressão positiva e não a impressão negativa. A mão de obra que dá depois para mudar, né? A mão de obra que dá para mudar, e não é só mudar, mas assim, a primeira impressão, quem faz é você quem fala diante do outro. Né? Esse outro precisa passar uma informação sobre você, sobre seus valores, sobre suas crenças, mas quem vai direcionar e principalmente quem vai decidir se é positiva ou negativa, somos nós. O que será que é essa primeira impressão? Em que consiste a primeira impressão? É topar a primeira vez com a pessoa? Será que é isso? Também. É assim? O interessante dessa primeira impressão é que ela ocorre muito rapidamente. Né? Você encontra uma pessoa ou um grupo de pessoas, às vezes você vai conversar durante 20 minutos, meia hora, mas aqueles 3 primeiros minutos iniciais, 4 minutos, eles são básicos, são fundamentais. Se você não conseguir criar um impacto positivo, né, o restante daquela conversa já pode ficar comprometido. E mais grave ainda, é que, por exemplo, numa entrevista de emprego, você pode não ter uma segunda chance de se explicar, né? de causar, de mudar aquela impressão. Então, esses 3 primeiros minutos são fundamentais para você causar uma impressão positiva. Mas isso deve pesar na cabeça da pessoa, será que não? Se ele vai sabendo isso, é melhor que ele não saiba, não é não? Bom, ele tem que se preparar anteriormente. Se for uma entrevista de emprego, por exemplo... Mas fala na vida corriqueira. Na vida corriqueira você tem que estar atento. Porque se você, nas situações sociais, com clientes, na empresa, se você não estiver atento,
às vezes você perde oportunidades de negócio, oportunidade de emprego, oportunidade de relacionamentos, de uma network. Então você tem que estar bem atento, porque você pode não ter uma segunda oportunidade. O impacto é muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa que fala que, em relação a produtos, um comercial de TV, você toma a decisão se vai comprar ou não o produto em 4 segundos. No anúncio impresso, você toma a decisão se vai comprar o produto ou não na leitura da manchete. 75% da decisão de compra de um produto num anúncio é a manchete. Então, olha só, isso é a primeira impressão. Isso são pesquisas que mostram. Então, você tem que ter realmente muito cuidado ao lidar com as pessoas, principalmente nesse primeiro contato. E o psicólogo? A gente tem que ir vacinado, não? Então, a referência é que a primeira impressão normalmente é causada por quem a tem e não por quem chega. É mais ou menos o seguinte, na psicologia, principalmente na psicanálise, nós chamamos isso de uma percepção projetada. Então, se eu puder dar um exemplo simples, e talvez é uma situação que o espectador já passou, ou algo semelhante, que é o seguinte: se nós estivermos numa reuniãozinha informal, numa festinha, como aqui, estamos aqui conversando, de repente entra uma pessoa, eu olho de novo, o senhor conhece? Tá cara antipático. Nunca vi, não sei quem é, não ouvi a voz, não sei do que se trata. Mas esta primeira impressão, ela é provocada por algo que está em mim, que eu projeto e imediatamente formo um juízo, positivo ou negativo. Como o padre Flávio disse, por isso talvez muitas das primeiras impressões, elas acabam sendo reformuladas. E o Ari fez uma observação que eu acho que ele faz uma moldura do momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo no mundo do supérfluo, da coisa rápida, imediata. E se a coisa é rápida e imediata, não há tempo para aprofundar, para fazer uma troca de informação, para saber um pouco das pessoas. Então, a primeira impressão normalmente é a que fica. Não é o que deveria, porque via de regra, a primeira impressão que eu tenho do outro é a minha projeção sobre ela. Que vai de acordo com as suas experiências de vida, vai de acordo com seus mapas mentais. Concordam? Então, o que ocorre nesse momento? Se eu observo uma pessoa que está diante de mim e, de repente, aquela voz não me agradou, ou a postura dela não foi interessante, conscientemente eu não sei exatamente o que ela executou para me oferecer uma impressão negativa. O processo ele ocorre de forma inconsciente e de forma muito rápida. Então, eu vou resgatar sensações, emoções diante daquela pessoa, que pode ser positiva ou que pode ser negativa. Mas aí, a primeira impressão fica em mim ao ver a pessoa. Isso. Mas o problema pode ser meu, não pode ser da pessoa. Normalmente é seu. Normalmente é. Normalmente é seu. Esse exemplo, se eu não conheço, como é que eu posso formar um juízo? Isso. E isso que ela fala, essa coisa do inconsciente, porque se eu tivesse acesso ao inconsciente, seria mais fácil. Só que eu não tenho. Então, eu reajo sem saber do que eu estou fazendo. Quer dizer, essa ignorância é o que nos leva a ter cuidado.